Fala, galerinha! Eu sou a Pan Semezato, sou analista de investimentos aqui da Clear e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu escuto quase que todo dia na sala. 80% dos rompimentos falham. Isso é verdade ou isso é mentira? A minha resposta para vocês, e poderia acabar esse vídeo aqui, é depende. Ha! Que engraçadinha, né? Bom, por que depende? Porque quando a gente fala em rompimento, assumimos que é rompimento de topos e fundos anteriores. E podemos também ter rompimentos de lateralização, que é quando tem um suporte, tem uma resistência bem traçado, o preço não passa daqueles patamares e de repente passa daquele patamar. O que eu faço? Vai falhar ou não vai? Os rompimentos de topos e fundos, eu concordo que acaba sendo um pouco mais frequente as falhas de rompimento, porque uma hora reverte, né? A tendência não dura para sempre. E a de lateralização, na grande maioria das vezes, se é um bom rompimento, as chances, a probabilidade é um pouco maior de dar continuidade e ter um movimento de explosão. Então, se a gente for pensar pela lógica, eu tenho um ponto onde entra muito comprador, que é o suporte, eu tenho um ponto onde entra muito vendedor, que é a resistência. A partir do momento que eu não tenho mais vendedor naquela resistência, os compradores ganharam. Então eu quero ver explosão, eu quero ver ida, eu quero ver deslocamento, eu quero que o preço só vá, não olhe para trás. E se ele não vai, aí é o primeiro ponto para a gente observar se foi um bom rompimento ou não. Então o que eu quero falar para vocês nesse vídeo de hoje é dar algumas dicas de como identificar quando é um bom rompimento e quando é um rompimento mais ou menos, que pode dar um calor ou até falhar o rompimento. Então vamos para a tela. Vou começar então com a minha tela com o quadro negro para eu desenhar com vocês. Gosto muito de desenhar, apesar de eu desenhar muito mal, mas vamos lá. Eu tenho aqui um ponto de resistência e tenho um ponto de suporte e eu vou desenhar algumas situações, tá? A primeira delas bateu no suporte, começou a subir, fez um bom movimento de alta, chegou no ponto de resistência e deixou um paviozinho nessa resistência. Isso aqui é um rompimento, galera? Espero que todos me respondam que não é um rompimento. Por que não é um rompimento? Porque o pavio é briga. Rompimento é fechamento do candle. Então vamos só retomar do começo como é a formação do candle. Tem a abertura, tem a mínima, tem a máxima e tem o fechamento. Então, para considerarmos rompimento, o fechamento do candle tem que estar acima ou abaixo daquele ponto. Ou seja, o corpo do candle tem que passar daquele ponto. Então, nessa situação aqui, a máxima está lá em cima, está acima do ponto que eu queria, mas o fechamento não. O fechamento está exatamente no ponto de resistência. Então, não seria um rompimento nessa situação. Agora, ele dá continuidade e faz uma barrinha assim, ó. Aí você vai falar para mim, Pan, você falou que tinha que fechar acima dessa linha amarela. Fechou acima dessa linha amarela. E aí eu quero perguntar para vocês, isso aqui é um candle que mostra força? Que mostra deslocamento? O que mostra força para mim? Quando o fechamento do candle é longe da abertura. Quando eu não tenho dúvida que ali tem comprador ou vendedor, nesse caso que estamos falando do rompimento de uma resistência, que tenha comprador. Então, para ser um rompimento bom, esse candle que eu acabei de desenhar teria que ser um candle assim, forte, que saia da região de briga, que não mostre dúvida que tem comprador naquele patamar disposto a movimentar o preço, a pagar mais caro cada vez mais. Então, nesse caso aqui, esse aqui não é um rompimento, esse aqui é um rompimento fraco, é um rompimento que deixa a gente na dúvida. O candle de indecisão, a doji, é um candle que deixa todo mundo na dúvida, né? É equilíbrio do mercado. Agora, um marubozu, um corpo com bom deslocamento, não. Um corpo com bom deslocamento mostra que temos força, que temos explosão. Então, nesse caso aqui, seria um rompimento ok.
Porém, eu quero dificultar um pouquinho, porque da maneira que eu desenhei aqui, e acontece esse rompimento, ok, então é um bom rompimento, eu analisei o candle, foi isso que a Pan falou para eu fazer, eu vou comprar acima da máxima desse candle então, porque rompeu. Aí eu te pergunto, onde seria o stop dessa operação? Abaixo do último fundo, que por enquanto, né, vamos supor que aqui foi um fundo, tá? Então vamos supor que isso aqui vinha caindo e aqui foi um fundinho. Ou seja, o seu stop vai ter que ficar embaixo da lateralização toda. É um stopão, né? E aí é um rompimento esticado. Então nós falamos dessa primeira situação que muita gente confunde, não é rompimento. Falamos dessa situação que é um rompimento fraco. Falamos dessa situação que é um bom rompimento, porém é um rompimento esticado, porque ele já veio de um bom movimento de alta anterior. Agora, vamos supor mais uma vez que esse movimento vem aqui no movimento de alta, então tá forte, estamos vendo compradores, ele bate na região de resistência, deixa um certo pavio, começa a pesar um pouquinho, deixa um certo pavio, começa a lateralizar por aqui, deixa paviozinho, faz mais um candlezinho pequenininho e aí faz uma barra boa, rompendo essa região de resistência. Concorda que se eu for utilizar a mesma leitura, eu tenho um candle com bom deslocamento? Tenho. Se afastou do ponto de resistência? Sim. Se eu fizer a minha compra acima desse candle, né, ou no fechamento desse candle, onde vai ser meu stop? Abaixo do último fundo. Olha a diferença do tamanho do stop que eu tinha nessa situação aqui para essa situação aqui. Muito melhor, né? Ou seja, esse aqui é um rompimento bom. Esse aqui é um rompimento que dificilmente vai falhar. Esse aqui, não é que ele vai falhar, não tenho como garantir isso, mas o que pode acontecer e que acontece na maioria das vezes é ter um pullback logo depois, para depois mostrar o rompimento. Ou então, nesse caso aqui, volta tudo e continua na lateralização, porque não foi um bom rompimento. Expectativas. Quando tem um bom rompimento, que é esse último caso aqui, o que eu espero? Que isso aqui vá direto, que não me dê calor nenhum, que não me faça ficar na dúvida se tem comprador ou não. Nesse caso me deixa na dúvida e nesse caso eu assumo um risco maior, porque ele pode vir até aqui, ele pode vir até aqui, ele pode fazer um pullback maiorzão e ainda ser considerado como um rompimento ok, porque o último fundo está aqui embaixo. Vamos ver na tela, olhando os gráficos, algumas situações? Então, eu tenho aqui o senhor dólar, tá? Deixa eu só excluir tudo isso. Então, vamos analisar em particular essa movimentação do dólar. Então, o dólar ele estava numa lateralização, abriu, né? Foi a abertura do dia, estava no movimento lateral, ele veio, testou a mínima do dia. Então, nessa mínima do dia, ele tentou romper, só deixou pavio. Não é rompimento, é teste. Ele tentou romper a máxima do dia só com pavio. Não é rompimento, é teste. Ele conseguiu romper a máxima desse candle aqui, mas não se distanciou dessa região. Concorda? Essa barra número 17 não foi uma barra boa, com bom deslocamento, mas do ponto que eu estou observando, que é a máxima desse candle aqui, ficou pertinho. Deixa eu aumentar o zoom aqui que eu acho que vai facilitar. Então essa é a barra em questão, tá? Eu estou de olho no rompimento dessa barra. Percebe que do fechamento para esse ponto tá pertinho e tem bastante pavio lá para cima? Nessa situação, eu esperaria mais um candle para aí sim pensar na compra. Ou então eu esperaria um pullback para aí sim pensar na compra. Logo na sequência, reverteu com força e veio de novo testar a região de fundos. Nessa situação aqui, veio de um movimento extremamente esticado, né? Então, se ele rompesse esse fundo logo de cara, o meu stop teria que ficar aqui em cima. Então, não seria uma hipótese
não seria uma oportunidade para mim fazer essa venda. Só que aí ele fez um movimento muito legal. Ele conseguiu fazer uma movimentação de pullback, foi até que forte esse pullback, com bom deslocamento. Tava com cara aqui de que iria continuar nessa movimentação lateral, mas fez um pullback e voltou a testar o fundo. Aqui eu já fico atenta, porque se ele conseguir fechar abaixo desse fundinho, eu já consigo usar o meu stop aqui. Já seria um stop um pouco melhor do que aqui nesse topão. E vamos ver a continuidade desse movimento. Logo na sequência, ele tentou mais uma vez, tentou corrigir, ou seja, tentou falhar, né, o rompimento. E aí sim veio uma boa barra. Se a gente for desenhar novamente aqui, eu tô de olho no rompimento dessa região. Olha a diferença, tem mais corpo para baixo, né, do que para cima desse ponto. Tem pavio pequeno, bem diferente do que estava essa barra nesse topo aqui, certo? Então, aqui eu já considero que foi um bom rompimento, até porque o seu stop poderia ser aqui, que ainda era um stop longo, mas aqui a gente já tem um topinho traçado também, então já poderia ser um stop aqui, intermediário. Então, você faria sua venda nesse candle com o stop aqui no 4798. Vamos colocar esse aqui só para a gente ver qual seria o tamanho do nosso risco e se foi no objetivo. Então, eu teria um risco de 11 pontos e queria pelo menos 1 para 1, um retorno de 11 pontos. Teve boa continuidade na sequência e pegou minha RP logo na sequência. Deu continuidade no movimento de queda e foi o melhor movimento depois dessa movimentação que estava bem travada. Então, aqui está um exemplo de, inclusive, né, um rompimento fraco, uma tentativa de rompimento na barra 11, rompimento fraco na barra 17, um teste pullback e um rompimento bom nessa barra 32. Isso é o dólar do dia 27 de maio que fez essa boa movimentação. Tem mais alguns exemplos no índice, por exemplo, no dia 23 de junho, vamos só... Aqui também, ó, inclusive no dia de ontem, o índice abriu, então, numa lateralização, né? Tentou romper máxima só com pavio. A gente sabe que não é rompimento. Se a gente for analisar o índice nesse cenário, agora eu sei que isso aqui é a lateralização, né? Mas no começo do dia eu não sabia. Isso aqui estava assim. Ele estava vindo de uma tendência de alta, tinha acabado de mostrar o rompimento desse topo, ele tentou perder mínimas. Foi um rompimento bom, esse rompimento da mínima do primeiro candle? Não. Espero que todos tenham respondido que não, foi só pavio. Então não foi um bom rompimento. Indecisão, também não foi um bom rompimento. Agora sim confirmou o rompimento. Ok, o que eu quero agora? Continuidade. Lembra que eu falei, está rompendo um ponto que eu tô de olho, eu quero explosão. Vamos ver se fez a explosão logo na sequência? Não. Aqui eu já começaria a apertar o stop, porque já não está me mostrando um bom rompimento. Logo na sequência, reverteu tudo. Então eu vou ficar de olho agora na região de máxima, nesse topão aqui. Vamos ver se vai conseguir mostrar o rompimento desse topo e se vai ser um rompimento bom. Não chegou até lá, chegou até lá. Bateu no topo, mas não rompeu. Então, seguimos esperando. Bateu de novo, testou, não rompeu. Agora fechou acima. Então esse aqui já é um rompimento que eu posso entrar, porque ele acabou de fazer um pullback. De certa forma, sim, ele acabou de fazer um pullback, mas lembra do rompimento bom e do rompimento fraco? Ele fechou na resistência. Sacanagem, né? Ou seja, não foi um bom rompimento. O que aconteceu na sequência? Voltou tudo. E aí, numa dessas, se você deixou só a sua ordem aqui, falando, eu vou comprar na máxima, muito possivelmente você falaria, rompimento só falha, que não dá certo. Mas não foi um bom rompimento, né? Você assumiu o risco de entrar com uma ordem gatilho e não esperar o candle fechar. Porque tem os dois lados, né? Esperar o candle fechar também pode te dar um stop um pouquinho mais pesado. Então, muitas vezes acaba sendo uma opção entrar com ordem gatilho, desde que seja um setup, tá? Ok, então deu sequência, não testou mais a máxima, e aí a gente ficou de olho no rompimento do fundo, desse fundo aqui. Ele rompeu o fundo, fraco também, e diretão, né?
Nesse caso, o stop teria que estar aqui em cima ou até na máxima, ou seja, um rompimento esticado e muito perto ainda do suporte. Na sequência, ele volta, ele faz um pullbackinho, que é o que eu queria, e aí sim vem o rompimento bom. Eu, Pamela, particularmente, quando eu vejo que testou o suporte, parou na região de médias, fazendo um topo mais baixo do que o anterior, eu já adianto a entrada. Eu não espero esse candle fechar, então eu já teria feito a minha venda por aqui se não tivesse nenhum ponto de suporte aqui embaixo, tá? Então eu já faria a minha venda abaixo do candle 33, com o stop acima do candle 33 e já estaria no meio da posição. O mais seguro, vamos dizer assim, que realmente confirma o rompimento, seria você esperar o candle 34 fechar, vender nele com o stop acima desse último topinho. E logo depois disso, tivemos um belíssimo movimento de queda no dia todo, praticamente, tá? Aqui deu um calorzinho, tá? Ele fez um pullback logo depois, mas não teria estopado. E aí deu sequência nesse movimento logo depois. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenham entendido a diferença entre um rompimento bom, um rompimento fraco e um rompimento esticado. E não tem problema se você quiser entrar num rompimento esticado, desde que você tenha em mente que pode vir uma correção logo depois. Então use o stop técnico, que é um pouco mais longo, para aguentar essa correção e não te tirar só com violino. E dê preferência para entradas em rompimentos bons, porque geralmente funciona legal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!